Olá, o nosso entrevistado é o Juliano Tureta, ele que é candidato a deputado estadual pelo PROS. Juliano, obrigado pela sua presença aqui, é uma satisfação poder conhecer um pouco mais de você e levar isso aos nossos internautas e também saber as suas propostas aí para a Assembleia Legislativa. Obrigado. Eu que agradeço, Léo, e os espectadores do Bendito. Vai ser uma enorme satisfação fazer esse bate-papo com você aqui e trazer essas informações que são tão importantes para os eleitores de Umuarama e região. Juliano, eu queria que você começasse falando um pouco de você. Você é um advogado atuante, Sim. É um empreendedor, é um advogado notável, inclusive você já foi candidato a deputado federal. Eu tenho isso para mim que desde o princípio você sempre teve alinhado com os ideais, as propostas do presidente Jair Bolsonaro quando o presidente ainda era candidato e segue sendo um defensor do presidente Bolsonaro. Até diria que de todos os candidatos que a gente tem, você é o mais legítimo candidato ligado ao bolsonarismo e diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Fala um pouquinho sobre você. Obrigado, Léo, pela pergunta. Bem, amigos espectadores, eu, como o Léo disse, sou Juliano Tureta, sou nascido e criado aqui em Umuarama, Léo, no longínquo ano de 1972, ou seja, eu cinquentei, né? Então, bodas de ouro que fala, né? Uhum. E nascido aqui em Umuarama, como eu disse, me formei advogado aqui em Umuarama, me casei aqui em Umuarama, meus filhos nasceram em Umuarama, servi o tiro de guerra 05012 aqui em Umuarama, meus investimentos são aqui em Umuarama, meu escritório de advocacia há mais de 20 anos está localizado em Umuarama, eu tenho uma pequena propriedade rural também em Umuarama. Então eu tenho todo o interesse que o Umuarama prospere. Então eu não estou sendo tão altruísta assim apenas para servir o próximo que eu tenho por ideal, mas também quero que o Umuarama prospere, que o Umuarama prosperando, nossa família e eu também prosperarei. Então, esse é um pouco do Juliano Tureta. E você mencionou aí do presidente Bolsonaro. Realmente, eu acompanho o presidente Bolsonaro desde 2015, quando ele ainda era deputado federal. Sim. Comecei a ouvir o que ele falava, as ideias que ele propagava, comecei a me identificar com algumas coisas importantes que ele mencionava. E aí um dia tomei coragem, fui lá em Brasília conhecer o então deputado Jair Bolsonaro. Né? Conversamos um bate-papo muito saudável e salutar e aprendi muito lá. Eu vi que o presidente tinha uma similitude comigo muito importante, qual seja, ele não era um personagem. As atitudes que ele falava eram o que ele fazia. Então ele não é um personagem, até por isso que ele ainda hoje tem tanto prestígio com a população, mesmo com a extrema imprensa batendo forte nele. E eu também sou assim, Léo. Eu não sou um personagem. O que eu falo, eu faço. Por exemplo, eu tenho grupos de WhatsApp que eu participo e sou até administrador de alguns, e às vezes as pessoas postam ideias contrárias às minhas. E eu não censuro. E muitas pessoas vão no meu privado e falam assim, pô, doutor, o cara está defendendo uma tese diferente da sua. Perfeito. A unanimidade é burra, Léo. Nós precisamos ter divergência para poder evoluir, lapidar qual que é a melhor ideia, para poder chegar num ponto comum. Um verdadeiro conservador, Léo, jamais vai querer impor a sua vontade ou a sua ideia perante alguém. Pelo contrário, ele vai tentar convencer com argumentos sólidos. Por quê, pessoal? O conservadorismo parte do quê? Do empirismo. E o que é o empirismo? A partir da realidade. Eu não posso criar uma utopia, uma ficção, para a partir dessa utopia e ficção tentar trazer para a vida real. Não vai dar certo. O contrário é que é o verdadeiro. Você tem que sair de baixo da realidade e ir galgando. Não raro é que eu sou um defensor do justnaturalismo na minha profissão de advogado. O que é o justnaturalismo? É você defender aquele direito consuetudinário, que vem a ser o quê? O direito que surge da relação das pessoas. Sim. Como tem na Grã-Bretanha, por exemplo. Lá o direito não é escrito. Lá é o famoso common law. É assim, as relações das pessoas vão passando o tempo, aquela relação vai solidificando na rocha e se torna uma lei que não é nem escrita. Então, assim, a lei, para mim, por supremo ser o povo, ela tem que partir de baixo para cima. Não de cima para baixo para fazer uma engenharia social. Então esse é um rápido apanhado de como eu penso. Você acha que hoje está sendo assim, tá de cima para baixo? E aí eu quero me referir aí, você também falando como advogado e como candidato e tendo essa ligação com o bolsonarismo, que leitura você faz hoje dessa relação entre o executivo e principalmente o judiciário, e aí a gente falando no STF, que é bastante, há um conflito muito grande entre os poderes. Com certeza, Léo. Infelizmente, hoje está bem acirrado esse conflito. Mas são 3 perguntas em uma que você fez aí. Então vamos começar lá. Hoje, realmente, a legislação não vem de baixo para cima.
Para mim, pessoal, bastava uma lei no Brasil. O poder emana do povo e é exercido em seu nome. Ponto. Não precisava mais nenhum artigo. Porque Supremo é o povo, a fonte do poder... Mas é constitucional, né? O Sim, poder é o primeiro artigo. Mas não é cumprido. Mas não é cumprido. Porque a fonte do poder, toda a fonte do poder do executivo, legislativo, vem do povo. E é um absurdo. Eu, enquanto advogado, ver que tudo é feito contra o povo. Então, respondendo a primeira parte da pergunta, se a lei vem de baixo para cima ou de cima para baixo hoje, no sistema atual hoje. Infelizmente, a resposta vem de cima para baixo. E aí, Léo, alguns políticos perceberam, principalmente da vela política, que poderiam usar a lei como elemento de engenharia social. Porque a lei, ela é cogente, ou seja, você tem que cumprir. E aí eles viram essa situação e falaram, pô, se a lei é cogente e tem que ser cumprida, vamos usar a lei para fazer engenharia social. E é por isso que no Brasil, você não viu falar aquela questão assim, tem lei que não pega. É claro que não pega, é uma lei totalmente dissociada da realidade, as pessoas não vão cumprir. E aí não tem como aplicar sanção para uma gama enorme da população. Então, isso é um aspecto da engenharia social que o legislativo tenta impor. O judiciário também, no ativismo judicial, tenta impor engenharia social também. Mas é mais complicado, mas também existe. E aí você, como do meio do marketing, sabe que existe uma coisa, para quem está nos ouvindo, que é a janela de Overton, né? Quando você quer mudar a opinião pública de alguém, você começa a puxar a janela para um determinado ponto, mesmo que você saiba que aquele ponto é tão absurdo, mas porque você não quer chegar naquele ponto em si. Você quer puxar o elástico bastante para depois ver o que você ganha. E isso é muito usado hoje, não só no Brasil, como em todo o Ocidente. Então nós precisamos abrir os olhos para isso. A outra questão que você falou, a beligerância entre os poderes. É muito fácil de resolver, Léo. Na Constituição está bem claro lá, espectador do bendito. O Executivo executa, o Legislativo legisla e o Judiciário julga. Não é simples? Por que não acontece isso? Porque há o ativismo. Então, assim, quando você vê o Judiciário interferir até numa nomeação de um órgão de competência exclusiva do Presidente da República, e que no passado recente nunca aconteceu isso, você vê claramente que há uma distorção do sistema judicial de última instância que se tornou totalmente político. E nós precisamos trazer isso de volta às quatro linhas. Nenhum poder, Léo, pode se sobrepor a nenhum. A nossa Constituição, eu vejo algumas pessoas falando, inclusive advogados, os três poderes. Isso é um erro. Não existe três poderes, para você que está nos ouvindo. Existe um poder que emana do povo. E ele é tripartido. Esse mesmo poder é tripartido. No Executivo, Legislativo e Judiciário. Então você partindo dessa tripartição do poder, ou seja, é o mesmo poder, nenhum dos três pode ficar acima de outro, porque não seria equânime, e se não for equânime, algo está distorcido. Se está distorcido, não é constitucional. Tá certo, Juliano. Vamos falar um pouco agora da política Estado, porque você é candidato a deputado estadual. Como você avalia hoje o atual governo Ratinho Júnior? Olha, o governo do Estado, do governador Ratinho Júnior, foi um governador que fez um mandato, a meu ver, muito bom para a capital e para cidades grandes. Para Umuarama foi ruim? Não, não foi ruim, mas também não foi bom. Tanto que nós precisamos cobrar, precisamos ter um deputado estadual independente. Eu já conversei com vários apoiadores do governador Ratinho, não tenho problema nenhum em apoiar excelentes projetos que venham a resolver os anseios do povo do Paraná, mas principalmente levar para o governador Ratinho Júnior a importância do Noroeste e, em especial, da região metropolitana de Umuarama, que sempre fica com migalhas, entendeu? Então nós precisamos ter uma representatividade forte, alguém na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ou seja, um candidato a deputado estadual, presente, Juliano Tureta, 90022, para poder chegar no governador e cobrar o que é justo. Nós não queremos nada diferente de outra região, mas nós queremos que a nossa região seja contemplada. Vou dar um exemplo aqui para você, Léo, e para você, nosso espectador. Você sabe que Umuarama conquistou, a duras penas, a região metropolitana de Umuarama. Sim. E foi feito isso, pessoal, através de uma lei complementar estadual, foi aprovada e votada na Assembleia. Só que está lá parado, Léo. Tá parado. Ninguém mexe nessa caixa preta da região metropolitana. E a região metropolitana, Léo, ela tem um status de autarquia. O que isso significa, prezado ouvinte? Que a verba que mantém ela, o fomento dessa região metropolitana, vem do orçamento do Estado. Não vem dos municípios, como na AME-Rios. A AME-Rios foi uma solução à leniência com a região metropolitana. Então, assim, os municípios têm que pôr dinheiro do IPTU na AME-Rios para poder se reunir e fazer as integrações.
Quando na realidade nós temos a região metropolitana, que são 23 municípios, mais ou menos os mesmos da AME-Rios, que poderiam funcionar com o dinheiro do orçamento do Estado. Hoje o Estado do Paraná, para quem está nos ouvindo, passa de 50 bilhões de reais. Então não é justo que uma região tão rica, com um povo tão trabalhador e ordeiro como o povo da região metropolitana de Umuarama, fique a segundo plano. Eu não posso aceitar isso. O governo Ratinho vai, se for eleito, ou o governador que for, não importa quem seja, desde que ele vote os justos anseios da população do estado do Paraná e olhe com carinho para a região metropolitana de Umuarama, vai ter meu apoio, mas de maneira independente. Então, Juliano, nós estamos falando o seguinte, população de Umuarama aí em torno de 110, 115 mil pessoas, e quando a gente fala em região metropolitana, a gente no mínimo dobra esse número de habitantes. Com certeza. Então, quanto mais pessoas, quanto mais habitantes, maior o poder também de buscar recursos para a região que é polarizada por Umuarama. Então, você está me dizendo que reativar, fazer funcionar a região metropolitana é um dos seus ideais, é um dos seus projetos, uma das suas bandeiras para trazer, carregar mais recursos para a cidade. Com certeza. Desenvolvimento e renda. Inclusive, nas palestras que eu falo, Léo, nas empresas que eu visito, eu falo exaustivamente sobre reativar a região metropolitana. Porque a região metropolitana, o que acontece? Ela vai fazer integração, por exemplo, entre transporte. Você poderia fazer um bilhete único. Por exemplo, quem mora em Lovat, quem mora em Autônia, quem mora em Xambrê, vai trabalhar na Levo aqui, pode conseguir um transporte único, basta vontade política. E se nós tivermos representatividade, isso vai acontecer, sai do papel. É claro que tem que passar pela Assembleia, mas se nós estivermos lá reverberando esse justo anseio aqui, com certeza vai passar. Contrariar um público pequeno é uma coisa, contrariar um público grande Exatamente. É outra. Faz muito sentido. Agora, por que a região metropolitana não chegou a ser efetivada? O que aconteceu? Salvo engano, o projeto ou é do Fernando Scanavaca, do ex-deputado. Sim, foi do deputado Fernando Scanavaca. E ele estava muito confiante no projeto e ele não disputou mais a eleição desde o mandato passado. Mas o que aconteceu que isso não acontece? O que aconteceu para isso não se efetivar? Olha, Léo, eu não posso falar pelos outros, né? Eu vejo isso como uma falha grave que a região metropolitana de Umuarama tem que estar ativa. O que eu posso responder para você, supondo que foi alguma pressão política da capital, porque é mais verba que tem que tirar do orçamento, que poderia ir para um lugar X, que tem que vir para a região metropolitana de Umuarama. E em que pese o orçamento seja 50 bilhões, você sabe que sempre há interesses que têm que ser acalentados. E o nosso, por não ter representatividade, é como você disse, se alguém impede a região metropolitana de prosperar e de ter voz, é mais fácil desagradar um pouquinho, né? Porque criar desunião para conquistar. Uhum. Então, assim, uma coisa, se a Autônia for pedir algo lá em Curitiba, vamos falar não para ela facinho. Uhum. Se Xambrê for pedir, também não tem respaldo. Agora, se for a região metropolitana de Umuarama, com o peso disso, olha o tanto de IPVA que recolhe, olha o tanto de renda que gera, porque olha o potencial agropecuário desses 23 municípios. Então eu creio que não houve interesse até agora dos políticos, justamente para poder ter pressão para falar não. Juliano, você fala muito sobre educação, você tem trabalhado muito com esse tema, eu já vi alguns posts, alguns bate-papos em que você tem defendido o tema educação. Fala um pouco para a gente sobre isso. Léo, excelente pergunta. Eu vou falar para você. Para você que está nos ouvindo e para você também, Léo. Qual que é o maior patrimônio do município, do estado ou da União? Muitos vão falar assim, são as praças, as ruas, os prédios, os caminhões, os computadores. Não, pessoal. O maior patrimônio são as pessoas, os jovens e as crianças. E é neles que eu me preocupo. E é por eles que eu me lancei na política também, Léo. E eu vi que a nossa educação, ao longo do tempo, principalmente de 40 anos para cá, ela foi muito espizinhada pela Pedagogia do Oprimido, lançado pelo Paulo Freire. Paulo Freire, através do socioconstrutivismo, que culminou na Pedagogia do Oprimido, o que ele diz, para você poder nos entender? Porque o tema dá para escrever uma enciclopédia. Sim. Mas basicamente é o seguinte, não pode chamar a atenção do aluno, não pode corrigir a prova com caneta vermelha que traumatiza. Se o aluno fala nós vai, tem que deixar, porque é o jeito que ele é, você tem que acolher. E outras situações que só forçam o aluno a se acomodar, a não evoluir. Então eu quero uma educação pública de qualidade. Eu posso pagar uma educação privada para os meus filhos. Mas, Léo, eu defendo a igualdade. Então, assim, o que acontece? A saída tem que ser igual para todos.
A chegada, cada um conquista do jeito que quiser, mas a saída tem que ser igual. E como é que eu nivelo a saída com a escola pública e a escola privada? Introduzindo 5 matérias que eu creio que vai resolver o problema muito bem. É claro que para isso dar certo tem que tirar o sócio-construtivismo. Isso tem que passar pela pauta na Assembleia. A primeira disciplina. Fiz um spoiler aí. Você falou de 5, vamos lá, eu quero conhecer as 5. Vamos lá. Então seria assim, as 5 matérias que eu estou defendendo. Primeira matéria, colocar na grade empreendedorismo e cooperativismo. Lembra que nós batemos um papo aqui antes da entrevista da força do cooperativismo. O Moarama tem o Cicobi aí que está levando o nome de Moarama com agência até no estado de São Paulo. Então é preciso colocar essa matéria de empreendedorismo e cooperativismo na escola pública. Na escola privada tem. Depois disso, colocar educação financeira, pessoal. Eu tenho visto, Léo, lá no meu escritório, muitas pessoas se perdem quando vai calcular juro, quando vai calcular percentagem. Outro exemplo, a pessoa vai numa loja de departamentos comprar uma geladeira a prazo, R$300 por mês. Ele só olha a parcela, ele não olha quanto que vai pagar no final desse produto. Então ele acaba pagando 3, 4 geladeiras. Ao passo que se a pessoa tiver educação financeira, entre outras coisas, ele aprenderia, por exemplo, eu ganho 2 mil, se eu economizar 10%, R$200, em um ano eu compro a geladeira à vista. E isso, pessoal, ao longo do tempo, é que faz a pessoa prosperar, acumular um patrimônio. Então é muito importante nós termos educação financeira. Em alguns estados já tem, inclusive. Depois, Léo, temos lógica. O ensino da lógica. Você, como eu, estudamos no Colégio Pedro II, né? E era muito bom o ensino. Muito orgulho. Era uma escola pública, gente, e era muito bom. Eu tenho orgulho de ter estudado no Pedro II. Também. E tínhamos matérias excelentes. Então você tendo a lógica. Depois nós vamos... sobre a lógica. Olha como é que a coisa é interessante. O Estado, quando vai contratar concurso público, tem lá de 10 a 20 questões de lógica. Só que na escola pública não prepara a pessoa para essa prova. E aí acaba passando no Estado apenas as pessoas que estudaram em escola privada. Então é o que eu falei para você, que a saída tem que ser igual. Então nós precisamos colocar a lógica sim. Paralela à lógica, que força também o desenvolvimento do jovem e da criança, xadrez. Campeonato de xadrez. Raciocínio. Olha só, que são matérias que você está vendo que força a pessoa a evoluir. E por fim, pessoal, e aqui é um tema um pouco mais áspero, que muitas pessoas me questionam, falam, você é advogado, defende isso? Defendo e vou falar aqui ao vivo e a cores. Ensino religioso na escola pública, Léo. Aí você vai falar, mas doutor, o senhor é advogado? O senhor sabe que o Estado é laico? Sim, Léo, o Estado é laico, mas nós não. Cada um de nós tem a nossa crença e isso tem que ser respeitado. E vou te dar um dado para você e para o espectador. O mesmo Estado laico que proíbe falar de Deus nas escolas é o mesmo Estado laico que nos presídios tem igreja. Muitas pessoas não sabem, mas no presídio tem igreja. No presídio se fala a palavra de Deus. Ora, se fala de Deus no presídio, que já tem aquelas pessoas que têm um monte de problema, por que não pode falar de Deus na escola para ensinar para essas crianças valores judaico-cristãos que trouxe o Ocidente para a prosperidade? Então eu defendo sim o ensino religioso na escola pública. E um adendo aqui, para você ver como a situação é caótica. Eu sou um conservador, defendo o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. As pessoas podem ser felizes do jeito que elas quiserem, desde que não afete o próximo. Esse é um princípio básico do conservadorismo. Só que existem pessoas que querem implantar aqui no estado do Paraná, através de ações civis públicas, inclusive, a ideologia de gênero na escola do seu filho, que vai chegar e vai falar para o seu filho, para a sua filha, que ele não é menino, que ele não é menina. E isso eu não aceito, Léo, porque isso é uma esquizofrenia social. A criança precisa saber o que é certo e o que é errado. Sim, sim, não, não. Você cria uma pessoa que não sabe o que ela é, se ela não sabe se ela é um homem ou uma mulher, como é que ela vai querer saber o que da vida? Nós precisamos criar pessoas fortes, Léo, indivíduos fortes, porque indivíduos fortes prosperam e não dependem do Estado e fazem a nação forte. Quando você cria indivíduos fracos, você enfraquece a nação. E isso eu tenho por meta, fortalecer cada indivíduo. Porque para mim, Léo, a menor minoria que existe é o indivíduo. E o Estado sempre vai querer se sobrepor. E se nós tivermos indivíduos fracos, quem vai segurar a força do Estado? E por fim, linguagem neutra. Gente, isso é um dialeto. Nosso idioma é o português. O português deriva do latim. No latim e no português, que derivou do latim, o gênero neutro é feito pelo masculino. Então, quando você fala bom dia a todos, você já inclui todas. Então, essa falácia de ficar todos e todas é uma redundância, que se criou isso para mostrar a designação do espectro daquela pessoa defende. Mas a língua culta portuguesa não tem isso.
E é isso que eu quero que os nossos alunos tenham. Educação de qualidade e no futuro, depois, quando forem adultos, tomem as suas decisões. Cada um é livre para tomar suas decisões. Juliana, e aí aproveitando que você falou em 5 disciplinas, uma necessidade que eu vejo também na escola pública é a educação em saúde. Nós não conhecemos o nosso corpo, nós não sabemos, em muitos casos, uma diferença entre rim e fígado. As funções renais, hepáticas, a gente não conhece. Isso faz com que haja uma automedicação, faz com que haja também, claro que tem que ter uma valorização do médico, mas muitas vezes você procura um profissional médico quando você poderia ter um conhecimento, saber uma diferença entre urgência e emergência. Só o fato de saber uma diferença entre urgência e emergência já ajuda muito. Já faz com que você não procure e não retire uma vaga não sobrecarregue o sistema. No sistema. Então é algo também que poderia ser pensado, fica até como Não, eu agradeço essa dica, já me falaram também sobre educação de saúde nas escolas. Eu tive aula de saúde no Pedro II. Eu também tive. Era uma aula assim, uma videoaula, a gente se reunia, eles falavam sobre essas questões. E você vê, e era tão bom, né, rapaz? Saiu tanta gente boa daquele Pedro II, né? E não faz tanto tempo assim, né, Juliana? Ele tá sendo gentil, né? Mas assim, Léo, e sabe o que me sugeriram também, que eu incorporei isso, além da saúde? O trânsito. Ensinar trânsito também, porque nos Estados Unidos tem aula de trânsito, sabe? E cá entre nós, pessoal, o trânsito tem que estar sempre chamando atenção, as pessoas às vezes dão umas barbeiradas, hoje com o celular muita gente perde a atenção e vai para o celular, então o trânsito também seria junto com a saúde. E olha que interessante, nas escolas privadas, nas escolas particulares, essa que eu estou falando de educação e saúde, isso existe. Existe. Sobrinho de 10 anos que está estudando e que de repente sabe até mais que a gente porque está estudando ali sobre célula. Eu lembro que eu vi célula no segundo, na época nossa era segundo grau, né? Professora Satuque, não sei se foi a professora Satuque, você fez me lembrar. Um abraço, professora Satuque. Membrana, citoplasma e núcleo. A gente não podia esquecer. Ela desenhava e a gente conhecia a célula, membrana, citoplasma e núcleo. Fotossíntese também, ela me explicou aquilo, eu não esqueço nunca mais. Nunca vou esquecer. Nossa. Mas vamos. E na pessoa da professora Satuque, quero agradecer a todos os professores que passaram ao decorrer da vida, no primário, no colegial, na faculdade, na pós-graduação. Professor não é profissão, Léo. Professor é vocação. É vocação. Juliano, o que mais que você pode falar pra gente sobre... Só antes que você dê um gancho aí, você falou do Unialfa, né? Meu filho estuda no Alfa. E no Alfa eles aprenderam a manobra de Heimlich, né? Que muita gente nem sabe o que é. Sim. E também a ressuscitar quando a pessoa afoga. Sim. Então são coisas que tem que trazer. A pessoa precisa ter... É o que eu falei para você do empirismo. Nós podemos filosofar, é bonito e tal, mas temos que também se ater à realidade. A realidade, pessoal, sempre vai se impor. Por exemplo, Léo, tem um projeto de lei no Congresso Nacional, uma pauta federal, mas eu só para exemplificar para o nosso espectador, que é a proibição do trabalho escravo infantil doméstico. Rapaz, isso vai destruir as pessoas. Uma mãe não vai poder pedir para um filho enxugar uma louça. Uma mãe não vai poder pedir para um filho arrumar a própria cama dele. Isso é trabalho escravo doméstico. Gente, pelo amor de Deus, eu ajudo meu pai e minha mãe desde os 7 anos de idade. Você tem que aprender a arrumar a sua cama assim. Eu mando meus filhos arrumar a bagunça deles, guardar o tênis, desmontar o videogame, ou varrer o quintal, sim. Um pai e a mãe trabalhou o dia inteiro, não pode ajudar? No passado, os pioneiros aqui, criancinha de 5, 6 anos, ajudava a levar lenha para fazer comida. Então, assim, é o que eu volto a falar para você. Precisamos construir uma nação com indivíduos fortes. Só se faz uma nação, uma cidade, um estado forte se o indivíduo for forte. Juliano, falando um pouquinho agora mais sobre a votação, que na verdade já é agora no próximo... Sim, está chegando. Dia 2 de outubro. Nós temos vários candidatos aqui na nossa região, a deputado estadual e deputado federal. Eu costumo dizer que excelentes quadros, excelentes nomes. O Moarama está bem mesmo. Porém, existe um medo de que a cidade com mais de 70 mil habitantes, de repente... aconteça de não eleger nenhum deputado estadual. Porque vai diluir muito, né? Diluindo muito, e a gente tem visto, sim, muitos paraquedistas, como também nós temos, evidentemente, casos de candidatos que já têm um histórico de fazer muito, de trabalhar por Umuarama. Não são de Umuarama, mas eles têm uma base eleitoral aqui, porque eles trabalham, eles carregam recursos e projetos para Umuarama. O que você pode dizer para esse eleitor sobre o umuaramense votar em umuaramense? E não só o umuaramense votar em umuaramense, mas quando eu estou falando umuaramense, eu estou falando a região metropolitana. Com certeza. A gente tem que saber que nós somos uma região metropolitana. Então a gente fala, vote em Umuarama, mas a região metropolitana também tem candidatos. E a região metropolitana precisa de representatividade. Mas assim, o eleitor que está nos ouvindo aqui agora, realmente, Léo,
vários candidatos, nós temos N candidatos a federal e N candidatos a estadual. E isso é legal, isso é constitucional. Ninguém pode ser impedido, a não ser que seja condenado em segunda instância, né? Ficha suja, aí tudo bem. Mas se ele não for nessa hipótese, ele pode ser candidato. É um direito, ninguém pode tolher esse direito de ninguém. Como eu já disse, a gente é conservador, a gente defende o livre-arbítrio. Mas você, eleitor, tem que fazer esse filtro. Você, eleitor, o pleito de 2022 vai ser um dos mais importantes, se não o mais importante, Léo. E nós precisamos levar a região noroeste para o lugar de destaque que ela merece. Fazer ela grande de novo. O Moarama já foi maior que Toledo. O Moarama já foi maior que Cascavel. E Campo Mourão já está parelho com o Moarama. O que essas cidades fizeram indiferente de um Moarama? Elas se fecharam em torno de lideranças locais. E, pessoal, nós temos boas lideranças disputando esse ano aqui. Mas vocês vão ter que fazer por eliminação. Por exemplo, quem já tem mandato já é um critério de eliminação. Porque talvez não seja essa a razão, mas a pessoa às vezes está usando o mandato como escada. E isso eu não acho republicano. Porque se uma pessoa for eleita para cumprir um mandato de 4 anos como um cargo X, ela tem que terminar esse mandato. Na minha visão, eu acho que é uma traição com aqueles eleitores que colocaram o voto nela para aquele cargo. Então o primeiro critério é esse. Quem já tem mandato não precisa, eventualmente, mudar de cargo. Outro critério, se realmente tem vínculo com a cidade de Moarama e com a região metropolitana. Como você disse, tem alguns de fora aí, mas que realmente trouxeram algumas coisas. Mas se nós fôssemos daqui, em vez de algumas coisas, teriam vindo todas as coisas. Porque o candidato de fora, por mais que ele ajude o Moarama, ele vai ajudar primeiro a cidade dele e depois o Moarama. Então o Moarama não pode ser segundo plano. O Moarama é muito grande para ser segundo plano. O Moarama e região metropolitana tem que ser primeiro plano. Então esse é um outro critério de eliminação. Outro critério de eliminação. Você pode pegar e olhar quem realmente tem interesse que a cidade prospere. Eu já falei no começo da entrevista o meu vínculo com o Moarama. Tudo que eu tenho está vinculado com o Moarama e a região metropolitana. Então, assim, infelizmente, Léo, isso não pode ser imposto por uma entidade X ou Y. Isso tem que brotar orgânico do eleitor para ele saber que tudo passa pela política. E se nós não tivermos eleitores conscientes de diluir demais os votos, esse risco que você elencou é imediato e real. Vamos colocar alguns assuntos que estão em evidência, principalmente na eleição desse ano. Urna eletrônica. Ora, urna eletrônica, o TSE proibiu qualquer pessoa de emanar um comentário contrário a isso. Inclusive teve uma reunião aqui no Fórum Eleitoral dizendo que se os candidatos falarem alguma opinião sobre a urna eletrônica pode ser impugnado. Então está respondido. Já mudamos de assunto. Aborto. Contra, totalmente contra. Família. A favor. Corrupção. Contra, totalmente. Para mim, corrupção tem que ser crime hediondo, inafiançável e sem detração da pena. Tem que cumprir a pena integral. Pena de morte. Pena de morte, sou a favor, mas infelizmente é cláusula pétrea, com essa Constituição não dá para mudar. Joia. Agora é aquele momento que eu te deixo aí nessa reta final, 1 minuto para que você converse com o eleitor e, claro, aqui sim pode pedir o voto, porque esse é o objetivo, o eleitor te conheceu, ele te conhece um pouco mais, aqui o nosso objetivo, a entrevista aí no máximo 30 minutos, ela tem esse tempo, mas é um momento que você tem para conversar com o eleitor e aproveitar a nossa audiência. Léo, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo convite, de estar esclarecendo para o nosso espectador como eu penso, e eu acho que é importante, aquele que se propõe a ter um cargo público, ele tem que ser o mais transparente possível, confiável e previsível, para o eleitor depois não ver que foi um estelionato, né? E rapidamente também uma pauta federal, mas eu defendo o recal. Depois pesquise lá o recal. É quando o candidato faz uma promessa, depois se elege e esquece, aí ele perderia o mandato. É uma proposta muito boa que está parada no Congresso Nacional. Pessoal, quero agradecer aí que vocês acompanharam a gente todo esse tempo da entrevista, o bate-papo com o Léo aqui. Mais uma vez, sou Juliano Tureta, advogado, cidadão comum. O meu slogan, Léo, é a vez e a voz do cidadão comum. Não vamos nos omitir perante os poderes do Estado, da burocracia, da tributação. É possível, eu e você, cidadãos comuns, enfrentarmos isso como indivíduos e valores indivíduos que nós temos. Veja essa questão da educação, que nós temos a introdução dessas matérias tão importantes, a reativação da região metropolitana. Vamos apoiar o nosso presidente Bolsonaro, um homem ungido por Deus, que por um fio de cabelo não morreu, Léo. Você sabe que Sim. Por um fio de cabelo. E nós precisamos disso para ter o rumo da prosperidade mantido. E olha, eu sou Juliano Tureta, peço o seu voto para o 90022 e para o nosso presidente Bolsonaro 22.
Mais uma vez, obrigado à atenção de cada um de vocês. Obrigado, Léo. Fiquem com Deus e até a vitória dia 2 de outubro. Juliano. Obrigado. Deus te abençoe e boa sorte. Obrigado, Léo. E mais uma vez, um abraço. Deus abençoe você e toda a equipe aqui do Bendito.